Olá, que grande oportunidade é essa de podermos nos encontrar e diante do Senhor buscarmos uma direção para esse dia. Eu quero com você, nesse momento, orar, pedindo a Deus que nos conceda sabedoria. Nós que nesse tempo temos colocado nosso coração na Igreja Batista Sinai, abertos para Deus nos usar a fim de acolher essa 100ª Assembleia dos Batistas Baianos. Queremos fazer isso com muita alegria, com um coração servil, semelhante a Jesus. Mas vamos orar pedindo ao Senhor que nos conceda nesse instante a sua graça, a sua sabedoria, para que entendamos a sua palavra e a sua direção para esse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós exaltamos o seu nome e reconhecemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, e o que seria de nós sem essa porção da tua misericórdia se renovando sobre nossas vidas? Nós te damos graças, Senhor, pelo seu amor e rogamos que nesse instante o Senhor nos conceda a direção e a tua palavra nos seja, Deus, transmitida e que o seu Espírito Santo nos conceda a sabedoria. Abra, Deus, a nossa mente, o nosso coração estejam de fato cativos ao teu Espírito e à tua palavra. Guarda-nos, Senhor, nesse tempo e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 10. E aí eu quero sua máxima atenção agora para essa leitura, que é de grande importância para o nosso crescimento. A gente vai ver aqui o pedido que Tiago e João fazem exatamente nos versículos de números 35 em diante. Então, aqui Tiago e João fazem um pedido a Jesus, só que esse pedido parece um pouco pretensioso demais. E Jesus responde a Tiago e a João, só que dentro da resposta de Jesus algo nos chama muita atenção quando nós falamos sobre serviço, quando nós falamos em abrirmos nosso coração para receber um evento tão importante como esse, que é a Assembleia, né, Geral dos Batistas Baianos. A palavra do Senhor diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda que te vamos pedir. E ele lhes respondeu: Que queres que vos faça? Responderam-lhes: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu batizo? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. Exatamente. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Eu quero pedir sua máxima atenção para esse versículo, que é o 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bem, Jesus é o nosso maior exemplo de liderança e a gente nunca vai poder discutir isso. E a verdadeira liderança, segundo Jesus, ela é marcada pelo serviço.
Mas não é qualquer tipo de serviço, é um serviço que é prestado com o coração realmente aberto, um coração humilde para fazer isso. Um líder cristão, ele deve seguir o exemplo de Cristo, que veio para servir, mas não para ser servido. Uma liderança assim, ela acaba se tornando uma liderança multiplicadora, pois ela impacta na vida de novas pessoas e vai gerar ainda mais novos. E eu quero compartilhar com você, nesse instante, 3 pontos importantes sobre esse versículo de forma muito especial, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é liderança como um serviço humilde. Um líder cristão, ele reconhece que a sua autoridade, ela é uma oportunidade de servir e jamais de dominar pessoas. O que nós temos visto nesse mundo é pessoas trazendo o conceito, muitas vezes até mesmo de coach, de uma liderança de empresa, e olha que numa leitura arcaica, e muitas vezes querendo trazer, introduzir isso na igreja. A gente precisa ter muito cuidado sobre isso. A forma como Jesus liderou foi uma forma exemplar, onde ele se pôs na condição de servo. Então, um líder cristão, ele tem que reconhecer que a autoridade que o Senhor Deus lhe confere, ela não é uma oportunidade para a gente poder dominar pessoas, porque nós não somos dominadores, nós devemos dar exemplo às ovelhas, como diz Pedro. Então, Jesus veio para servir, demonstrando verdadeira liderança, e é fundamental a humildade e o amor ao próximo. Esse versículo realmente ele marca porque Jesus, mais do que falar de dizer que ele vai servir, ele fala de dar também sua vida. E é o que a gente quer falar também sobre isso. Mas entenda, se você for aplicar na sua vida. Liderar com humildade é colocar necessidades dos outros acima dos interesses pessoais. Foi assim que Jesus fez. É assim que a gente vai conseguir refletir o caráter de Jesus. E aí eu quero trazer para você o segundo ponto importante: liderança capacitada para multiplicar. Bem, líderes que servem e capacitam outros, eles geram efeito multiplicador na nossa comunidade de fé. Todo mundo que faz e faz com excelência, entregando o máximo que o Senhor Deus lhe tem conferido, certamente vai promover no coração de alguém o desejo de seguir essa pessoa, porque tem feito de acordo com aquilo que Jesus tem feito. Então Jesus não apenas serviu, mas também capacitou seus discípulos a continuarem sua obra, formando uma liderança que se multiplica. Quando você e eu buscamos o conhecimento, isso é de suma importância, porque isso vai gerar sobre nós algo que é enriquecedor. O conhecimento ele é libertador, mas quando você usa esse conhecimento para alcançar outras pessoas, para contribuir com o crescimento de outras pessoas, mais do que gerar conhecimento para você e fortalecer seu conhecimento, você está promovendo sabedoria, porque você está fazendo o uso correto do conhecimento. Então Jesus, ele, mais do que ser um líder servidor, ele foi um líder servidor que deu oportunidade a outras pessoas, capacitando. Ele é o maior exemplo de discipulador que existe no universo, né? Na história, porque ele, através da sua vida, do seu exemplo, ele levou os outros discípulos a entenderem a dinâmica e o poder do Evangelho, e assim eles puderam ser pessoas que cresceram, gerando uma maturidade cristã ao longo da história. Você vê Pedro, aquele aguerrido homem, como ao longo da história, quando Jesus passa por ele, ele vai sendo tratado e ele vai se tornando cada vez um homem mais segundo o coração de Deus e semelhante a Jesus, né? E é assim que Deus faz. Então, se você for ver em 2 Timóteo, quando Paulo, falando ali para seu discípulo também, que o discipulou com muito carinho, no capítulo de número 2, no versículo 2, ele diz: "E o que de mim ouviste, em presença de muitos testemunhas, confia a homens fiéis,
que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse também foi o zelo que Paulo teve, capacitar outras pessoas para se tornarem líderes. E ele deixa claro para Timóteo a importância que tem dele compartilhar do conhecimento de Cristo, libertador de Cristo, para que novos líderes, novas pessoas sejam instrumentos usados por Deus para levar a verdade desse testemunho de Jesus. Bem, se eu for aplicar no dia a dia, na minha vida, eu vou entender que líderes capacitadores, eles investem na formação de outros. Isso é o que você e eu devemos fazer. Promover, então, essa cadeia de liderança e que seja intermitente, a fim de que o evangelho de Deus, ele seja expandido por toda a terra. Foi assim, né? Quando ele levanta 12 discípulos, através de 12 homens, o evangelho conseguiu chegar à nossa nação. Através de 12 homens, o mundo tem sido impactado. E através de você, meu irmão, através da sua vida, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas quando você se dispõe a se submeter à liderança dentro do caráter de Cristo Jesus e quando você também se dispõe a formar novos líderes. Você vai estar dando oportunidade para que o crescimento do evangelho também aconteça. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é a liderança que dá a vida em resgate. Bem, nós lemos aqui no versículo de número 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Liderar como Jesus significa estar disposto a sacrificar pelo bem dos outros, promovendo, então, resgate de vidas. Então, é importante você e eu entendermos que a essência cristã é o sacrifício. E esse sacrifício resulta na libertação e no crescimento daqueles que nós lideramos. Quando você se dispõe a ser esse instrumento do Senhor, pessoas são impactadas e pessoas são transformadas, mas é preciso lembrar, nada é à toa e deve ser sempre fruto de um sacrifício. Se eu quero ver multiplicação, se eu quero ver um crescimento, se eu quero resgatar vidas, eu preciso saber que eu tenho que sacrificar a mim, eu tenho que me expor a isso. E foi o que Jesus fez. Ele não veio aqui para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Então, eu tenho um versículo de João, capítulo 15, eu quero ler com você, no versículo 13. João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 15, no versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Que exemplo de Cristo Jesus! Ele se entregou na cruz do Calvário e isso nos torna hoje pessoas livres do pecado, livres da justiça e do juízo, porque ele se colocou em nosso lugar e louvamos a Deus por essa tão grande graça que alcançamos por meio desse líder Jesus Cristo, que se colocou em nosso lugar, que investiu da sua própria vida para que houvesse, através do seu sacrifício, o crescimento de outros discípulos. E hoje eu sou alcançado por isso. E você também é alcançado e você pode alcançar ainda mais pessoas para a glória de Deus. E lembre-se de uma coisa, uma liderança que se doa, uma liderança que se sacrifica, ela é capaz de transformar vidas e gerar um impacto no mundo, um impacto no seu bairro. Eu quero concluir dizendo para você que liderança servidora e multiplicadora é simplesmente o exemplo de Cristo. Que ele veio para ser, não para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida por outros. Eu quero perguntar para você, você tem realmente sacrificado um pouco de você, dos seus interesses, das suas vontades, dos seus sonhos e planos, em função dos planos que são eternos, que vão sempre existir, porque não vão passar? Quero pedir para você ter uma atenção especial nesse tempo a isso. É importante sacrificar planos e sonhos dos homens e colocar à frente o plano de Deus, porque os planos dele, sim, serão sempre eternos. Deus, com isso, não está querendo que você desconfigure seus sonhos, mas que você estabeleça prioridades
E a vontade de Deus, ela deve ser uma prioridade na nossa vida. Se você quer ver vidas alcançadas, transformadas pelo Senhor, é preciso que eu e você venhamos investir em outras vidas. Sacrifique um pouco do seu tempo, invista para que outras pessoas sejam, além de alcançadas, elas sejam qualificadas para se tornarem líderes e líderes que sacrificam suas vidas em função desse tão grande evangelho salvador e libertador de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Eu convido você a estar conosco na próxima edição, que vai ser a 7ª edição, e a gente vai estar juntos aqui, transmitindo uma palavra que vai certamente fortalecer a sua fé, impactar seu coração e te tornar ainda uma pessoa mais servil no reino de Deus. Até mais.